Olá pessoal, estamos em mais um programa aqui no JDU Notícias, que é o Conexão SM. Esse programa de hoje na verdade, para as mulheres, para todas as mães, para todas as filhas, porque na verdade mesmo aquelas que não são mães, que escolheram não ter a maternidade, hoje elas são filhas e têm mães. Então esse é um programa para as mulheres, para as mães que querem saber um pouquinho mais sobre si mesmo, sabe? Nós queremos falar sobre uma vida saudável com a maternidade, porque nós não podemos esquecer que para que se tenha uma boa maternidade, nós estamos aí na semana do Dia das Mães, né? Então essa foi a ideia. Para que nós tenhamos uma boa maternidade, nós precisamos entrar em contato com como nós fomos como filhos, como nós somos como filhos e como nós estamos como mulher. De novo, para que a gente consiga ter uma maternidade suficientemente boa, nós precisamos estar bem com a gente, conosco. Isso é imprescindível, isso é fundamental. Então, para todas vocês que querem e buscam aí qualidade de vida, que é algo que nós buscamos com muita intensidade, fiquem com a gente. Estou aqui com a minha amiga, médica, mãe, ginecologista e obstetra, doutora Aline Sack. Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo, né? Vou virar uma freguesa aqui e falar de um tema tão importante, tão legal, que é o que envolve essa semana que a gente tá, né? Que é a comemoração do Dia das Mães. E a gente chega aqui querendo conversar não só sobre mãe, né? Mas sobre a mulher em si. E o que você falou agora, Sil, é uma coisa que eu nunca me atentei, que você falou que a gente, para ser a forma como eu entendi o que você falou. Para a gente ser uma boa mãe, a gente tem que ser filho, uma boa filha primeiro, né? E a gente às vezes se espelha ou corrige o que a gente achou de errado na maternidade da nossa mãe para a nossa maternidade, que é totalmente diferente porque evoluiu tudo, né? Tudo, a informação e tudo mais. Hoje as mulheres se preparam mais para a maternidade, mas criam expectativas também, né? Muitas. As expectativas hoje são muito maiores, né, Aline? Eu falo que o nível de exigência e busca pela perfeição tá muito grande. Então, gente, você que quer ter qualidade de vida, é importantíssimo olhar para o essencial. E esse é um fato que me chama a atenção. Nós estamos normalmente, porque eu, Aline, tenho certeza que já fez isso em muitos momentos, nós julgamos os pais, as mães, e nós esquecemos que quando nós nos tornamos adultos, nós também precisamos ser bons filhos. A criança, ela não tem essa autonomia, não tem essas reflexões que são necessárias para esse funcionamento, mas nós precisamos ser bons filhos para que consigamos fazer de uma forma saudável a nossa maternidade. E, de novo, nós somos mulheres e, como mulheres, nós precisamos estar bem com as mulheres. Por isso eu pensei, quem eu chamaria? Uma ginecologista para falar da saúde da mulher. Mas não só da saúde da mulher, pensando só na medicina, mas pensando na saúde da mulher, na qualidade de vida, na vida diária, como conectar tudo nessa vida atribulada e agitada que nós temos. A Anne tem 2 filhos, já passou por vários desafios. Então, assim, como eu falei, você que é mãe, quer olhar para si mesmo com amor, continue aqui com a gente, porque conciliar maternidade, conciliar trabalho, conciliar correria e qualidade de vida hoje é um desafio. Eu vejo a maternidade como um desafio e superação, né, Aline? Fale um pouquinho mais sobre as suas vivências. O desafio, acho que começa até no desejo da gravidez, né? Que é um mundo novo. Vamos falar do nascimento de uma mãe. Eu falo que quando nasce uma criança, nasce uma mãe e depois nasce um pai. O pai demora um pouquinho mais, né? Algumas mães se conectam com o neném ali na barriga e outras é só na hora do parto. E eu adoro, uma coisa que eu me apaixonei pela profissão foi isso, foi ver nascer uma mãe. Então, o olho cheio de lágrima, aquele amor enlouquecido, né? Na hora que você pega o nenenzinho ali na sala do centro cirúrgico mesmo, ou num parto normal que seja, mas é o momento do nascimento de uma mãe. Muitas acham que se preparam tanto, sabem tanta teoria, mas não têm experiência desse amor, né? Que é um amor que transborda, assim, a gente. E aí, a gente passa a deixar de viver. A nossa existência é só em fruto daquilo ali. Muitas pessoas conseguem passar por isso naturalmente, tranquilo, está se doando, né? Está vivendo ali em função, outras já sofrem mais, né? Mas a grande maioria deixa de ser elas, até elas reencontrar um eu diferente, né? Um eu mãe, mas que ainda é filha e que ainda é esposa. Então, uma coisa que acontece muito, depois do parto, a gente tem uma rotina de retorno ao médico, que é com 40 dias, e depois disso, a prática obstétrica é 3 meses, depois da vida que segue, você é uma pessoa normal.
E aí, nesse pessoa normal, cadê a paciente? Some, porque não tem mais tempo de nada. É uma loucura, né, gente? E elas esquecem de se cuidar, muitas esquecem até de, não conseguem comer, mas você, não, eu não consigo comer, eu tenho que esperar o meu marido chegar em casa para entregar o neném e aí eu vou conseguir comer. Então é uma entrega total, onde a mulher se abandona, não é? E aí, fora isso, a gente tem a parte emocional da paciente, né? Que a gente tem que ir lapidando junto com o marido por ali. Mas é um mundo maravilhoso. E aí, quando eu falo que a gente tem que essa parte que você falou da gente ser filha, né? A gente vira mãe, vira uma leoa, esquece da nossa mãe, né? Muitas vezes é muito comum a braveza com a mãe, né? Os conselhos das mães, assim, não, eu falo assim, aquela questão do pós-parto ali, que você virou mãe e você acha que você sabe tudo e você não aceita conselho nenhum e aí você causa uma decepção na sua mãe. Então, uma insatisfação. Uma insatisfação com ajuda, muitas vezes vê ajuda como crítica. Isso. É uma insatisfação. E isso eu percebo pelo outro lado, assim, que é a dor que uma avó sente quando nasce uma avó, né? Porque a avó acha que vai ser um ninho, né? Vai pegar o filho para ela, vai ajudar minha filha ou filho, né? Vai deixar ela fazer tudo. Antigamente até deixava, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres querem fazer tudo sozinhas. E na verdade, assim, para que se tenha uma maternidade saudável, não tem como, gente. Quanto maior o nível de exigência, maior a tendência à frustração. Eu gosto muito dessa frase, que é melhor surpreender do que se decepcionar. Se o seu nível de exigência for muito alto, com certeza você vai sofrer, assim. A gente sempre cuida dessas palavras, sempre, nunca, mas com nível de exigência muito elevado, na vida que nós vivemos hoje, é muito difícil a pessoa não ter frustração. Porque filhos, eu sempre falo, é uma caixinha de surpresa e cada dia é uma novidade. Na grande maioria das vezes coisas boas, mas às vezes tem coisas difíceis. Então, quanto mais em paz nós estamos, mais leves e principalmente flexível você estiver, com certeza mais fácil será. Pensando no que você observa e no que você viveu, assim, quais foram as principais mudanças para a Aline mulher e para a Aline médica com a maternidade? Eu me enquadro nessas pacientes que idealizaram, não idealizar fofurice, mas assim, de achar que como eu era médica eu ia saber fazer tudo, eu ia dar conta do recado, eu não precisava de ninguém, né? Então assim, a gravidez, eu falo da primeira gravidez porque é onde a gente mais idealiza tudo, né? A primeira gravidez foi planejada, desejada, foi calculada certinho, vou trabalhar até tanto, vou curtir meu neném até tanto, vou voltar a trabalhar quando? E aí quando nasce a criança é aquela amassa o papel e joga fora, né? Nada do que aquilo que a gente pensa. Eu lembro que quando eu voltei na minha consulta de pós-parto, eu já voltei com um DIU na mão e falei pra minha obstetra, nunca mais eu vou querer ter filho. Pelo amor de Deus, coloca esse DIU em mim. Porque, assim, privação de sono, eu achei que eu ia dar conta do recado, porque fazia plantão, já era acostumada a não dormir, que não existe nada, é surreal a privação de sono. E o meu filho era bonzinho, com 2 meses ele já dormia a noite inteira. Mas mesmo assim, pra mim foi muito difícil, muito difícil. E aí, assim, o retorno ao trabalho, então eu me planejei para ficar um tempo com ele nasceu prematurinho, então foi bem planejadinho, assim, e aí o retorno ao trabalho foi muito difícil, porque no começo a gente se sente uma inútil, paramos de produzir, e deixamos de produzir, e a minha cabeça era muito assim, sou muito prática com relação ao trabalho, eu gosto e me sinto na obrigação de trabalhar todos os dias. Então eu tinha um sentimento de inutilidade, que foi muito difícil para mim. Só que durou só 30 dias, depois já passou, eu já gostei de ficar em casa. Né? Acostumamos facinho com a facilidade. Facinho. Conforto é extremamente atrativo. E aí depois a volta ao trabalho, eu falo que é o segundo cordão umbilical que a gente corta, né? É muito difícil. Você tem que deixar, por mais que você deixe com a avó ou com uma funcionária que você tenha, eu senti bastante, muito. Depois eu passei alguns perrengues com a maternidade, né? Que a gente passa. Tive um acidente com meu filho mais velho, virei uma mãe de UTI, que foi, nossa, dolorido demais para todo mundo, e a gente vivenciando a coisa, a gente entende muito mais o que essas mães de UTI passam, né? Mas graças a Deus deu tudo certo com meu filho,
E aí veio a segunda maternidade, que nossa... Mas é importante ali você falar por que você foi uma mãe de UTI, Aline. Eu vou explicar então, gente. O engraçado que foi no meu primeiro dia de trabalho mesmo, né? Porque eu trabalhava na época em prefeitura e eu fui trabalhar no Exército. No meu primeiro dia de trabalho no Exército, eu larguei o meu filho com a funcionária que era a babá dele. E ele caiu na piscina de casa e afogou. E ficou preso no andador, no fundo da piscina, por muito tempo. Então, quando acharam ele, quando pegaram ele já estava com o abdômen bem distendido, saindo água por cima, água por baixo, um caso de afogamento muito sério. E foi socorrido, mas ninguém sabe quanto tempo ele ficou sem respirar. Ele chegou no hospital sem respirar, e aí foi entubado, tudo. Ele tinha 9 meses, e ele foi levado para a UTI. Então, na UTI, ele ficou 3 dias no morre, não morre, então vai morrer, não vai morrer. E depois aquele quadro todo de sequela, não sequela, nunca mais vai falar, nunca mais vai andar, tudo aquilo, né? Então, assim, eu fiquei 3 dias sentada do lado dele sem sair nem para tomar banho, rezando, pedindo a Deus que fizesse o que fosse para ser feito, né? Mas pedindo uma graça, com certeza. Eu, como médica, entendi a gravidade da situação e o tão difícil que era o meu filho sair dali sem nada de sequela. E sair vivo, né? Porque, a princípio, a gente nem sabia se ele ia sair vivo. Então, isso para mim, como mãe, eu falo que foi uma dor. A dor da mãe de ver e você não poder fazer nada. E assim, a gente médica não podia fazer nada. Então é uma dor que eu falo que nem cachorro merece. Nem um cachorrinho que acabou de ganhar neném, você não pode tirar um filhotinho dele, porque dói demais. E aí, graças a Deus, o meu filho é o fruto de um milagre. Ele acordou no 3º dia, como se nada tivesse acontecido, com uma sequelinha pulmonar só, e ficou mais 15 dias internado. Mas como ele tinha os exames todos alterados e de repente meu filho acordou sem nada, como se ele estivesse ali, né, fazendo todos os movimentos que ele fazia, virava chupetinha, reconheceu os DVDs, na época era o DVD, né? Então ele foi um verdadeiro milagre. Foi uma criança que foi oferecida a Nossa Senhora na hora do acidente pela minha funcionária, então ele é um milagre dela. E aí eu achei que eu ia realmente virar uma mãe doida, sabe? Que eu achei que eu ia super proteger, que eu não ia deixar meu filho fazer nada, que eu ia ficar numa expectativa louca. Eu fiquei triste, depressiva, com medo. Eu tive medo de voltar a ter a possibilidade de perder ele de novo. Então esse medo me acompanhou por 2 anos. Depois disso veio o desejo da segunda gravidez. E eu engravidei da segunda vez, desejado, planejado. Só que a segunda gravidez é muito diferente, né? Você segue a vida, você vai, né? Eu nem lembrava que eu estava grávida. E aí fomos ao parto do segundo, foi tudo bem. Nasceu o Gabriel, uma criança gorda, linda, maravilhosa. A gente acha que o amor vai ser diferente, que as condições são diferentes, mas no final, na hora que você olha, são os corações. Eu falo que sai corações da gente, né? Foi uma gravidez maravilhosa. O Gabriel também teve passagem por UTI. Ele teve uma doença chamada púrpura, que é uma doença que consome as nossas plaquetas e faz a pessoa sangrar por qualquer coisa. E aí eu descobri com sangramento pelo ouvido dele, e ele tinha 2 para 3 aninhos, e aí vai nós de novo para uma UTI, para fazer punção de medula óssea, para ver se era uma leucemia ou não era, né? E quando eu chego lá no quartinho dele, tem uma Nossa Senhora desse tamanho. Então ele foi grandemente abençoado de novo, não era um câncer, foi uma doença tratada e curada, graças a Deus. E aí vem o medo de novo. No 3º filho eu não vou nem tentar, né? Melhor não. Mas são as aprovações que a gente passa na vida, né, gente? E o amor, e a gente como mãe dá um sangue, né? Se fosse eu no lugar. Eu acredito que nós aqui, eu e a Aline, se vocês pudessem, vocês também estariam no lugar, né? Por isso que eu falo que maternidade, não tem como falar de maternidade sem falar sobre desafio e superação. Porque o tempo inteiro nós somos desafiados por nós mesmos, pelas crianças, pela vida. E quanto maior o amor, maior a força que a gente acredita que tem, porque é exatamente isso. Uma gata vira uma leoa. É uma mudança muito grande, mas muito grande. Tanto é que as pessoas falam assim,
o que você faria por um filho, né? Na verdade, eu penso que a gente dá vida por um filho, principalmente quando eles são crianças e adolescentes. Quando se tornam adultos, aí já é uma outra história, uma outra conversa. Mas eu trouxe a Aline, como eu falei, porque além de ser uma médica que cuida das mulheres, acompanha ali a maternidade bem pertinho, ela passou por vários desafios, né? Nós passamos por vários desafios, eu sabia dos desafios dela. E na verdade nós nem planejamos o que nós faríamos hoje, porque nós queríamos fazer algo diferente, algo leve, algo que faça sentido, sabe? Eu sempre falo que meu objetivo aqui é trazer gente que é gente como todo mundo. E muitas pessoas idealizam, como eu falei, né? Por ser médica é mais fácil. Não, a maternidade ela é linda e muitas vezes ela é enlouquecedora. E quando a gente fala desses desafios, dessas dores, dessas angústias, é para que vocês acalmem o coração de vocês e vejam que essas coisas acontecem em absolutamente todos os lares. Todos os lares passam por dificuldades, é claro que o UTI não necessariamente, mas todos os lares são desafiados, acontecem os desafios, né? Todas as mães são desafiadas todos os dias, que é o processo natural da vida, né? É inerente à vida. Então, qual é a melhor forma de você passar bem por isso? É olhar para si mesmo com amor. Agora continuem aqui com a gente, que nós continuaremos lá no YouTube. Td1noticias.com, a notícia no seu celular. E continuamos aqui falando, né? A Aline nos falou da primeira maternidade, da segunda, do terceiro, que elas saiu correndo. Sai correndo. Quantos aí não saíram correndo do terceiro, né? Apesar que depois de um tempo a gente até esquece, a gente sai, aquilo que você falou, a gente sai ali no primeiro mês, que é aquela doação total, e fala, nossa, passar por isso de novo, principalmente quem tem normal, tem vontade de fugir, mas logo em seguida, o amor, ver o crescimento, a evolução, aqueles sorrisos lindos, o desenvolvimento é algo assim que não tem preço, não tem valor. E como eu estava falando, né, nos desafia e nos transforma em leoa. Cada dia, cada necessidade, uma leoa mais forte, menos forte. E as necessidades vão mudando, né? Então, quando é bebezinho, é lá a privação de sono, os cuidados, aí vem a introdução alimentar, aí vai dar intolerância, não vai dar dor, não vai dar dor, não vai dormir, vai dormir. Aí vem a alfabetização, que para mim foi dificílima, não tenho paciência nenhuma. Alfabetização, aí depois vem a idade de prova. Meu Deus, fazer estudar junto com as crianças. Eu atendo as mães todos os dias. Eu tenho que ir, eu tenho que estudar, tá em fase de prova. Gente, como vocês têm paciência? Meu Deus, que eu já passei dessa fase, graças a Deus. Né? E aí vem a adolescência, você vai chegar nela ainda, né, Sil? A adolescência dos meus filhos foi uma overdose de informação. Né? O meu mais velho pegou o Covid, a geração do Covid. Então ficou trancado dentro de casa. E aí acabou o Covid, ele achou que ele tinha que viver tudo que ele nunca viveu na vida. Ele saiu vivendo a vida, sabe? Foi difícil de segurar. Ele queria ganhar o mundo a todo momento. E o meu mais novo está nesta fase agora, né? Eu até brinquei, foi aniversário do Arthur essa semana, ele fez 18 anos, né? Aí a frase que eu falei pra ele, eu falei assim, filho, a mamãe não pode mais ser presa por você. Agora você vai preso se você fizer alguma coisa errada, porque até então eu assumiria a culpa, eu estaria lá no meio que nem uma leoa. Agora você já fez 18, filho, pelo amor de Deus, juízo. Mas é exatamente isso, né? Eu falo que pai e mãe tolera muitos, né? Nem todos conseguem, mas a maioria consegue tolerar. Aguentar, suportar, enfrentar tudo que é preciso quando vão se tornando adulto, é essa força da leoa, principalmente na maternidade, ela já vai mudando, né, Aline? Já vai mudando, vixe, bastante. E uma coisa assim, quando você tem os filhos pequenos, você recebe muito carinho, muito amor, né? E aí quando as crianças vão crescendo, lá pelos seus 12 anos, por exemplo, eles não querem mais, né? E aí a maioria das mães sentem. Né? Como eu passei por essa experiência toda com o primeiro filho e com o segundo, o meu primeiro filho, quando eu saí de casa e ele afogou no dia, eu não dei tchau pra ele, eu não passei no berço e não dei um beijo nele, eu saí correndo, porque eu tinha que chegar 4 horas da manhã no exército, e eu não passei no quarto, e o meu maior sentimento que ficava muito na minha cabeça, eu falava assim, Deus, eu não me despedi dele, eu não falei que eu amava ele, eu não dei tchau pra ele. Então depois disso, todos os dias de manhã, eu beijo, eu abraço, eu dou
tchau para eles, todos os dias. E isso é uma coisa que irritava muito eles, porque eu chegava na porta da escola e falava, te amo. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso, mas você tá fazendo eu passar a maior vergonha. E eu não, mas é uma coisa minha. E eu falo e eu continuo falando, tá com 18 anos, eu já chamo de neném, falo eu te amo aonde eu estiver. E eles já vão com o pezinho atrás. E eu muitas vezes magoei por causa disso, do afastamento deles mesmo, esse negócio de diminuir o afeto, diminuir o tato, né? São 2 filhos e é a água e o azeite, né? Totalmente diferentes. Um dá demais, o outro não dá nada. E a gente vai aprendendo a lidar. E uma coisa muito importante, por exemplo, para a mãe, é o fato dela estar fortalecida, estar bem psicologicamente e fisicamente, né? Para aguentar todas essas fases. Então, por exemplo, a mãe que trabalha fora, tem um filho adolescente, ela tem que ficar em cima dele. Mas como que ela vai ficar se ela trabalha fora o dia inteiro, ela chega à noite cansada, ela vai fazer janta e ela vai dormir. E ela tem que ir lá olhar a tarefa, ela tem que ir lá fiscalizar o celular dele, fiscalizar o computador dele. Então, isso são tarefas que a gente tem que ter hoje em dia, porque a internet tá aí para ajudar, mas mais para não ajudar, né? Sim. E aí as mães, elas têm que se cuidar e têm que procurar fazer a sua atividade física, fazer a sua parte nutricional, para poder dar conta do recado, né? Para poder, às vezes a gente acha que é besteira, mas às vezes uma simples reposição de vitamina pode deixar a mãe mais depressiva. A mãe que eu falo é a mulher em si, gente, é qualquer pessoa, né? Mas um simples fato dela se cuidar, dela fazer uma nutrição melhor, ela vai estar mais disposta para acompanhar os filhos também, né? Fora acompanhar em casa, você tem mais isso que eu, mas o leva, busca, faz isso, faz aquilo. Se você não tivesse a consciência da necessidade de estar bem, né? Por isso que eu falei no começo, para que se tenha uma boa mãe, é imprescindível ter uma mulher saudável. E ser saudável nessa correria, vou ser redundante, não é fácil, mas é possível. Então nós precisamos dedicar ao exercício físico, não tem jeito. Eu falo que exercício físico faz bem para o corpo, para a alma e para a mente, né? Todos nós precisamos, mesmo porque eu gosto de frisar em todo vídeo que é possível, que nós somos movidos a movimento, né? A vida requer movimento, a vida é movimento. O nosso corpo não para, nem quando a gente dorme. Nós temos a sensação que nós paramos, mas o nosso funcionamento, as nossas células estão trabalhando todas a 1000 ali. É claro, desacelera assim, mas não param. O que eu quero dizer é que não para e nós precisamos de movimento. E o exercício físico, ele é fundamental. Eu vejo que as mulheres, elas esquecem delas. Isso não é legal porque elas não conseguirão ser mães suficientemente boas. Gente, eu falo suficientemente boa porque perfeito, ideal é ilusão, não existe isso. Suficientemente boa é um termo que eu gosto de usar. E elas esquecem. Nos primeiros 6 meses, quando a gente faz alimentação exclusiva, não é fácil mesmo, né, Aline? Nossa, eu parei de fazer exercício, assim, totalmente. Por 6 meses eu parei. Na minha segunda gestação não foi exclusiva, aí você já consegue fazer algumas outras coisas. E eu vou ser sincera, tem muitas mães que conseguem, mesmo com a amamentação exclusiva, não é um limitante. Mas eu lembro uma vez que uma amiga falou assim, eu não vou amamentar não, porque é uma prisão. Eu achei aquilo estranho. Mas gente, e isso é olhar com amor. Essa amiga, ela olhava com muito amor para ela. Ela queria ser mãe, ela queria maternidade, mas ela não queria fazer uma amamentação exclusiva. Isso tá errado? Não, se ela encontrar outras formas de estar com o filho dela, tá tudo certo. Então, como é possível ser uma mãe suficientemente boa? Uma mulher que está bem, inclusive principalmente consigo mesmo, né? Quanto melhor nós estamos com a gente, quanto mais em paz, mais nós conseguimos ser boas mães, né, Aline? E até pra gente poder dar bons exemplos, né? Sim. Porque, assim, uma mãe bem arrumada, com uma maquiagenzinha, com uma roupa legal, o filho já olha para ela diferente. Eu falo muito para as minhas pacientes, assim, elogio as que estão bem arrumadas e oriento as que não estão, porque o filho, ele deve olhar para a mãe com admiração, para a mãe e para o pai, mas a mãe tem uma parte da psicologia que fala isso daí, que até 7 anos, eu não sei direito como que é esse negócio da idade, mas você vê no olhinho da criança, entendeu? E tem outra parte que fala também, não sei se é mito ou verdade, de que eles procuram algo semelhante para o posterior, né?
Eu acho que isso é um pouco de verdade, porque o meu marido é idêntico ao meu pai. É uma coisa, eu sempre falei que eu não ia casar com ninguém parecido com meu pai, e ele é idêntico ao meu pai. Então, assim, eu acho que essa visão do espelho, os meus filhos, lógico que eu passei, gente, pela fase do estar gorda, pela fase do estar brava, mal-humorada, entendeu? Mas eu sempre busquei atividade física, eu sempre busquei uma reposição do que falta, e eu sempre gostei de estar apresentável. Né? Então, na minha casa, eu fico, lógico, na hora de dormir não, tá, gente? Mas, assim, a maio, final de semana, eu me comporto do mesmo jeito de segunda a segunda. E aí, meus filhos elogiam. Eles falam, nossa, mãe, como você tá bonita. Nossa, mãe, você vai assim? Nossa, essa roupa é nova. Eles reparam tudo. Isso é desde pequenininho. É muito, muito gratificante isso. E eu sinceramente, gostaria que eles se espelhassem para achar uma mulher na mesma estrutura, uma mulher que trabalhe, uma mulher que seja simpática, que seja legal, que tenha bastante amigos. Então eu ficaria feliz se eu fosse comparada à minha nora, que eu ainda não tenho. Ainda, né? Que ela saiba, gente, não sei não, viu? Que ela saiba, 18 anos. Essa coisa eu sempre falo, né? Ou nós nos conhecemos muito, ou a gente casa com o pai e vira mãe, ou casa com a mãe e vira o pai. Mas normalmente, claro, ela tem filhos, meninos, homens, e a mãe acaba sendo a referência para as companheiras, né? O ser humano tem muito de falar, muito além da fala, que eu falo que a comunicação não verbal, é realmente nossas atitudes, nossos comportamentos. Eu já sou menos vaidosa do que a Aline. Mas hoje você tá linda. Não, é claro, mas assim, essa coisa da maquiagem, a Aline tá sempre com maquiagem. Não, essa coisa, você falou da maquiagem, gente, tá tudo certo, é exatamente isso. Eu tinha uma amiga na faculdade, que na faculdade, ali com 17 anos, ela usava salto até em casa. E tá tudo certo. E é isso que eu falo, que olhar para si mesmo com amor. É nós aceitarmos o nosso funcionamento, do que a gente gosta, do que a gente respeitar o que a gente não gosta. Claro, eu sou vaidosa, mas eu não sou essa coisa de maquiagem. Eu vou ter umas aulas, já tô tendo umas aulas com a minha filha, a Sofia. Ela vai crescendo e vai se interessando. Mas essa coisa da vaidade é muito individual. Existem até isso, é legal tocar nesse assunto, porque existem vários tipos de vaidade, né? Sim. Por exemplo, usar o protetor, tem gente que gosta de maquiagem, tem gente que gosta de usar protetor, tem gente que só gosta de um brilho. Cada um tem um tipo de vaidade, necessidade, se atém mais à roupa. Isso é individualidade. E eu falo que a individualidade nos torna únicos, e isso faz absolutamente toda a diferença. Mas o que a Aline falou que chama atenção gente, muito além do que vocês falam, é o que vocês fazem. Os filhos não se atêm, ou melhor, não se atêm totalmente, ou não se atêm a maior parte do tempo ao que nós falamos, mas principalmente como nós agimos e reagimos diante das situações da vida, em todas as situações. As ocasiões boas, as dificuldades. E, de novo, para que a gente consiga ter boas reações, ou reações organizadas, nós precisamos estar bem conosco, porque como a Aline falou, e todo mundo estressa, todo mundo de vez em quando, às vezes tem dias ruins. Quando isso acontecer com vocês, eu sempre falo que é importante a criança ter uma ciência do que está acontecendo com a gente. Às vezes nós chegamos em casa estressados, né? E se a gente não fala para eles, eles até imaginam que é com eles, e não é? Às vezes é correria do dia a dia. E é interessante a gente falar, porque senão eles não vão saber, né? Sim. E a gente erra também, eu também erro nisso, né? Porque, por exemplo, meus filhos a gente sai do consultório, às vezes eu saio do consultório carregada de informação, assim, sabe? Eu quero só o silêncio. E quando você tem filho, você nunca tem silêncio, né? E aí eu passo para pegar na escola, e adolescente, ele tá na fase da música alta. Ele coloca aquela música, aquilo para mim é um tormento, sabe? E aí eu fico ali quietinha, não falo nada, e fico ali. Aí de repente ele olha pra minha cara e fala assim, mãe, você tá de mau humor, né? Aí eu falo, filha, a mãe tá cansada dessa música. E aí ele respeita, ele vai lá e desliga a música, mas ele percebeu, entendeu? Isso daí eu acho, assim, muito interessante. O filho sabe ler a mãe e a mãe sabe ler o filho. Porque eu percebo no olhar deles, entendeu? Você tá mentindo, tem alguma coisa para me falar, e eu nunca me enganei, até agora, né? Eu falo que nós nos relacionamos, mesmo que as pessoas não se atenham, gente, a comunicação não verbal, ela fala da gente o tempo inteiro, sabe? Em muitos relacionamentos acontecem pela comunicação não verbal, muitas brigas acontecem pela comunicação não verbal, nosso corpo ele fala e ele fala sempre.
Então nós estamos aqui, eu e a Aline, diante de mães que estão sempre querendo melhorar e como eu falei, dia após dia nós buscamos as superações. E como que nós fazemos para que tenhamos superações? Enfrentando as nossas dificuldades, as nossas limitações, olhando com amor. Julgar, o olhar com julgamento, crítica e condenação não é saudável. O olhar com amor para si mesmo não é um olhar de dó, não é para ter dó, ser vítima, não, é um olhar de, poxa, não estou bem, como posso fazer para melhorar? Vou ser sincera com os meus filhos. As crianças ficam muito confusas quando nós falamos algo, às vezes as mães não falam o que elas estão sentindo, isso não faz bem para o relacionamento de vocês. Ensinar as crianças a conversarem é inclusive vocês falarem sobre o que vocês estão sentindo. Em relação a isso, nós falamos então da Aline mãe, da Aline mulher, e assim, no seu consultório, o que você vem observando e como você vem orientando as suas mães? Com relação ao dia a dia, Ao assim, dia de a mãe? dia, Sempre, assim, eu sempre... A consulta integrativa, né, ela envolve um tudo. Então, você é ginecologista, você vai cuidar só das partes. Não, gente. Até porque as partes, né, elas refletem aqui, né? Então, se a mulher não está bem, ela vai apresentar alguma coisa. Alguma coisa ela vai fazer, nem que seja uma coceirinha, uma infecção urinária só por Jesus, né? Então, assim, a paciente que é mãe, ela tem que ter um tempo para ela tem que ter um tempo para ela para namorar. Então, uma mãe precisa namorar, e às vezes as mulheres esquecem disso, esquecem de ter marido. Então, assim, a orientação de rede de apoio. Mas eu não tenho ninguém que mora aqui. Não tem uma babá? Não tem, não dá. Não dá para deixar o seu filho numa brinquedoteca, né? Que se for uma criancinha maior, você não precisa ir jantar, você pode ter um almoço de qualidade com seu marido. Só vocês dois ali, conversando uma coisa aleatória. Isso é uma coisa que eu fazia muito com meu marido. A gente tinha a sexta-feira na hora do almoço. Então, a gente deixava as crianças com a funcionária, ou mesmo na época que eles ficavam já sozinhos em casa, mas era de dia, né? E a gente ia almoçar. E era uma delícia, a gente conversava sobre outras coisas, né? Nunca o problema de casa, ou o problema do meu trabalho, o problema do trabalho dele, eram assuntos aleatórios, e a gente saía de lá mais leve. Então, essa parte de você estar melhor dentro de casa, mais leve, você teve um momento de diversão ali, te favorece ao momento família. Vamos assistir um filme? Vamos! Né? Se você chega em casa cansada, pesada, ou... vou te falar da atividade física, que produz bastante endorfina, que é um hormônio do bem-estar. Você não vai ter paciência para assistir um filme com seu filho, entendeu? Ou você vai dormir no meio do filme, você não vai prestar atenção no filme, você vai ficar no celular resolvendo coisa. Então você tem que dividir. Eu sou muito prática na minha divisão. Eu não faço tempestade em copo d'água, eu me considero uma pessoa calma. Se tiver um problema para resolver, vamos resolver o problema. Mesmo se for uma urgência. Então, assim, eu não saio correndo. Calma que eu vou chegar do mesmo jeito. Eu tento passar isso para os meus filhos. Para um eu passei até demais, para o outro não teve jeito. Mas o fato de você se autocontrolar, de você se cuidar, de você estar inteira para um momento, faz toda a diferença. Eu gosto de uma frase que o casal precede a família. Para que se tenha uma família organizada, em harmonia, e a maternidade possa ser exercida, né? E nós ficamos muito felizes em ver os nossos filhos felizes. E os nossos filhos, para estarem felizes, eles precisam ver o pai e a mãe felizes. Então, o casal precisa existir, gente. Eu já falei com a Aline isso da outra vez, e vou falar sempre que possível. Então, assim, como a gente falou ali no comecinho, quando o bebê nasce é uma coisa, mas depois o casal precisa se priorizar. Porque se nós estamos bem, se nós estamos felizes, nós seremos mães melhores. E melhor, lembra-se do suficientemente boa. É algo muito individual, o que é bom para você, o que é importante na maternidade para você, o que é importante você passar para o seu filho. Porque cada mãe vê de uma forma, né? De novo, a individualidade é algo muito interessante. E essa coisa que você falou, do casal, um casal unido, ele vai falar a mesma língua. Entendeu? Então, assim, na minha parte, na minha experiência do momento, que é a adolescência, então eu preciso falar a mesma coisa que o meu marido, porque senão, como que eu vou fazer?
né? Se ele falar arroz e eu falar feijão, o adolescente vai, né, tomar conta da situação. Então, uma coisa muito importante, gente, o casal estar unido, o homem valorizar a mãe, porque a mãe, ela é um ser divino. E assim, a gente tem que ser valorizado. O pai tem que mostrar para o filho o respeito que deve ter por uma mãe, por uma mulher e tudo mais. O meu filho mais novo fez acampamento agora esse fim de semana. Foi uma experiência fantástica. Ele estava realmente precisando ir, graças a Deus nós conseguimos a vaga e ele foi. E aí, quando as crianças vêm do acampamento, eles dão depoimentos lá na frente. E teve umas 3 crianças que falaram da situação. Meu pai e minha mãe não conversam comigo, meu pai não me pega, muita cobrança. Então você vê que assim, a base ali, pai e mãe, andar junto para ter uma saúde mental dos adolescentes. Teve adolescente que falou assim, eu tenho de tudo, eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, uma namorada maravilhosa, mas eu não tenho vontade de viver. Então assim, eu não sei o que essa mãe chegou a enxergar de um filho, mas se a gente não estiver andando junto, o pai e a mãe às vezes percebe e o pai vai falar, é frescura, é brincadeira, não, deixa isso para lá. Né? Se o pai e a mãe estão junto, o filho vai receber o pai e a mãe questionando, observando, e ele vai se abrir. Se um fala não, o filho não vai se abrir. Isso é super importante. Para que tenha linguagem única, que é imprescindível nos lares, nas famílias, o casal tem que estar bem. Então lembra dessa frase, gente, o casal precede a família. É claro, nem sempre é possível e todas as regras têm exceções, mas quando o casal está bem, isso que a Aline falou é imprescindível, porque as crianças são danadas, são terríveis, né? São maravilhosas, mas são terrívelzinhas. E elas pegam ali as brechas quando não se tem linguagem única. Mas olha, esse é um assunto que nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando, né, querida Aline? Muito tempo. Mas olha, vamos desejar um feliz Dia das Mães, uma boa Semana das Mães, que você olhe com amor para a sua maternidade, que você olhe com amor para a sua vida, porque essa é a melhor forma da gente viver bem e da gente conseguir cuidar bem. Para que a gente cuide, nós precisamos estar bem. Desejo uma ótima semana para vocês e gostaria de agradecer minha amiga Aline. Foi ótimo, Sil, a gente poderia conversar muito mais. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Tá? Gostaria de falar para a gente se valorizar mesmo. Escolham o que vocês querem fazer de Dia das Mães. Não estou falando de bens de presente, mas escolha o que você quer almoçar. Façam os seus filhos valorizarem o Dia das Mães. É legal, é um dia nosso. Para quem, eu tenho que falar que para quem ainda não é mamãe, se Deus quiser, Deus abençoar, você vai ser mamãe. E não se sinta triste nesse dia, porque eu sei do outro lado a gente chama de tentantes, né? Deus vai abençoar e vai, de uma forma ou de outra, te tornar mãe. E eu não tenho mais a minha mãe aqui, a minha mãe já faleceu há alguns anos, mas minha mãe foi maravilhosa, foi uma ótima mãe. E a parte boa a gente espelha e a parte ruim a gente melhora. E assim a gente vai para todo mundo assim, gente. Boa semana, feliz Dia das Mães, que seja um domingo abençoado para todas nós. Isso, um domingo de muitas bênçãos. E mais uma vez um beijo para todas as mães, inclusive principalmente para minha. Tudo de bom, gente. Um beijo para ela também. Tadeu1Notícias.com, a notícia no seu celular.